Olá, meu nome é Gunnar Armin. Hoje eu vou mostrar para vocês esse avião que é o DR-107, muito conhecido como One Design. É uma máquina que eu tenho muito carinho, que já faz parte da minha história. Então vou mostrar um passo a passo deles para vocês conhecerem junto comigo. O DR-107 chama DR porque foi criado pelo projetista Dan Ring, e a ideia inicial do projeto era que ele fosse para uma categoria que todos os aviões fossem iguais e fossem de baixo custo, que fossem construídos pelos seus donos e com motor relativamente econômico. Então ele é todo feito em madeira, fuselagem tubo de aço e a cauda entelada, e algumas partes de fibra de vidro, como capota do motor e tudo, mas são materiais relativamente baratos. É a construção muito fácil e é um avião já bem avançado aerodinamicamente. A asa dele é um perfil bem moderno, muito parecido com os dos extras mais modernos. E é bem interessante, assim, dá para voar acrobacias ilimitadas mesmo com baixa potência, mesmo com baixo custo. Vindo aqui para a asa, ela toda de madeira, no caso desses brasileiros, dos nossos, é feito em frejó, é uma modificação do projeto que originalmente é de spruce, então foi feita uma reengenharia. O aileron dele é muito grande, muito leve, você vê que é bem levinho de comando, vai quase até a raiz, só essa parte aqui que não tem. Ele tem como característica ter esses spades, que são superfícies aqui à frente do eixo, e essa superfície à frente do eixo de rotação, ela faz com que o comando fique mais leve, quando o ar bate nele, ele tende a abrir mais ainda, que normalmente o ar tenderia a fazer ele voltar. Então ele deixa o comando mais leve, é muito comum em aviões acrobáticos de categoria ilimitada. Isso aqui, para quem não conhece, é um side device ou a mira. Ela fica bem alinhado com o piloto e, para quem não sabe também, o avião de acrobacia de competição, ela requer que a gente faça linhas muito precisas. A vertical tem que ser perfeitamente vertical, a linha de 45 tem que ser perfeita. E isso aqui fica alinhado com o olho. Quando a gente faz uma vertical, isso aqui fica exatamente no plano do horizonte, ou então essa linha ou essa linha. E esse barbante aqui, essa lã, é muito interessante também, porque apesar das pessoas acharem diferente, quando você faz uma vertical, você vai fazer o badalo, né, o stall de badalo ou tail slide, você não sabe exatamente a hora que ele está dando ré. Então isso aqui, quando ele troca de lado, é a hora que ele dá ré, então você sabe que comando você vai aplicar nesse momento. É uma coisa muito simples e muito precisa para a gente. A fuselagem dele é toda de tubo de aço, o capô do motor nesse caso aqui é de fibra de vidro, aqui é alumínio, e daqui para trás e para baixo é de tela, aqui é alumínio também, o turtle deck. Aqui também é de tubo de aço com estaiamento e tela, né? Profundor de tela. Superfícies de comando num avião acrobático são sempre bem grandes, né? Aqui dá para ver que o leme é bem grande. E o avião originalmente ele tem um leme um pouco diferente. Mas como todo avião home built, como todo avião feito em casa, você tem certas liberdades para criar, para botar do seu gosto. E esse leme, por exemplo, foi um pedido meu, não fui eu que montei esse avião, eu já comprei ele pronto, mas foi uma modificação que eu pedi. Ele tem mais área embaixo e aqui em cima é quase igual, e ele tem um formato que é melhor de julgar, eu acho que dá uma linha melhor de visibilidade, mas principalmente ele tem mais área de leme para certas manobras acrobáticas que eu gosto de fazer. Com relação às diferenças do avião original, o avião original, o DR-107 original, ele tem um motor de 4 cilindros que pode ser o Lycoming AIO 320 ou o AIO 360. Um seria por volta de 150, 160 HP, outro seria de 180 a 200. Esse aqui, ele tem o AIO 360, que é o de válvula paralela, que originalmente seria 180 HP. No meu caso, é uma modificação que eu fiz também. Eu aumentei a potência dele sem elevar o peso. Então hoje ele tem aproximadamente uns 215 HP, ele tem uma taxa de compressão mais elevada, é um motor injetado, e a gente deixa a rotação aí mais do que o normal, o standard dele, que seria 2.700, eu deixo ele até quase 3.500 RPM. A hélice dele é uma hélice Cato, que é uma hélice passo fixo. Com hélice passo fixo a gente tem algumas desvantagens, é como se fosse um
um carro sem marcha, né? A gente só tem uma marcha. Por outro lado, ele fica mais leve onde ele tem que ser leve, que é nas extremidades. Então é uma hélice bem interessante e a gente acaba tendo que usar o giro, assim, varia muito a rotação do motor, a RPM do motor. Ela não é eficiente em toda a gama, mas é um pouco mais leve onde tem que ser leve. Então é uma opção, cada construtor, cada piloto tem a sua preferência. Com relação ao avião, assim, o cockpit, ele tem um cockpit bem alto, né, um canopy bem alto, a visibilidade é muito boa para um acrobático. Todo acrobático vai ser assim convencional, com as rodas na frente e a bequilha traseira, porque é mais leve, aquela bequilha grande, aquele nariz, com a rodinha do nariz, é muito grande, pesada, muito arrasto. Então essa aqui vai deixar ele mais leve. O avião convencional é sempre mais leve e a preferência de todo avião acrobático limitado mais sério, né? Outra coisa que eu queria mostrar, interessante ele mostrar aqui, o aerofólio dele, a asa, ela é simétrica, ela é muito grossa. Ele é igualzinho, assim, a performance dele é idêntica no voo normal e no voo invertido, idêntico. E ele tem um CL, um coeficiente de sustentação muito grande, apesar de ser um perfil que tem muito arrasto. Ele não é feito para alta velocidade, ele é feito para muita sustentação. E o stall dele é bem abrupto, o que poderia parecer não favorável, mas no caso do avião acrobático é favorável, porque tem certas manobras que você quer o stall abrupto, que é tipo o snap roll, os parafusos. É interessante que ele seja bem seco de stall, né? No caso do DR, ele tem uma envergadura bem baixa proporcionalmente, até porque a estrutura é de madeira, é mais difícil fazer uma estrutura com mais envergadura em madeira, que ele não é um material nobre, né? Então ele fica mais resistente se for mais curto. Mas ele tem uma razão de rolamento muito boa, né? Como eu já tinha falado, do aileron é um aileron muito grande. Ele tem a razão de rolamento que se equivale a muitos aviões de fibra de carbono, quase fibra de carbono, como os extras. Esse meu especificamente, eu já testei, ele rola a cerca de 340 graus por segundo, o que é bem razoável, bem legal mesmo. O fator de carga que o DR aguenta é muito bom também, é mais e menos 10G, sendo que a gente, na experiência, descobriu que ele não funciona nem muito bem com 10G, ele fica mais eficiente voando na faixa de 7G, 8G em competição, em show aéreo até menos. Então ele é muito conservativo, né? A gente tem uma margem de segurança muito boa estruturalmente. Nunca teve um acidente estrutural com esse tipo de avião. Agora eu vou mostrar como é que seria o acesso ao cockpit. Ele é bem fácil também. Esse aqui abre para o lado, pode ser de qualquer maneira. Esse canopy também não é o mais comum, não. Ele tem um desenho ligeiramente diferente que já foi feito aqui no Brasil pelo dono anterior. Aqui a gente acessa bem facilmente, ele é feito para pessoas de qualquer tamanho, né? Eu tenho 1,76, eu não sou especialmente alto nem baixo, mas ele é bem espaçoso. A gente usa um paraquedas, no caso eu estou sem paraquedas aqui, mas ele é bem confortável mesmo, né? Bem agradável. O aileron é muito leve mesmo, o profundor também é leve, é muito eficiente, né? A única coisa que é por cabo é o leme. Tanto o profundor quanto o aileron são por hastes, né? Por push rods, no caso. Então ele fica muito leve, muito eficiente, muito preciso. Vou fechar aqui. Que dá para ver que ele é bem espaçoso, né? Bem amplo. Eu queria que vocês dessem uma olhada aqui comigo. Agora vou abrir novamente e mostrar os instrumentos. Bom, aqui a RPM, que no caso de um avião de passo fixo, é muito importante. Tá? Eu giro ele até quase 3.500, eu dificilmente passo disso. Velocímetro, a velocidade máxima dele é 220 milhas por hora. O stall dele é por volta de 65. Altímetro, aqui a gente tem um cronômetro. Aqui tem o acelerômetro, aqui no caso o último voo. Eu dei 6G positivo e 5 negativo, e aqui é o que mostra o atual. Aqui é onde tem a minha sequência, que eu coloco de show aéreo ou de competição, é o meu gosto, no gosto do piloto. Esses aqui são os instrumentos gerais de motor, mais à direita o transponder. Aqui tem o master, bomba de combustível, e aqui esse está desativado, alternador,
e os magnetos. Aqui nós temos um liquidômetro que você lê diretamente aqui no tubinho. Aqui no caso está com 20 litros mais ou menos, eu vou balançar aqui, deve dar para ter uma noção. E ele tem dois tanques, né? Tem esse tanque de baixo que a gente chama de header, que é onde tem o pescador. E aqui tem cerca de 25 a 30 litros. E o tanque superior onde vai a maioria do combustível. Para acrobacia eu normalmente vou com 30 litros somente, tá? E o total dele é uns 75 litros. O pé vai relativamente alto, tá? Aqui dá para ver como é que é o pedal e o freio é nas pontas, né? Aqui a gente pode ver bem a longarina, que é de madeira muito robusta, né? E os comandos são bem visíveis, é fácil de inspecionar. Aqui é onde entra o comando do aileron, mancha aqui, e o profundor é aquele ali embaixo, também está bem visível. Aqui mais uma vez o aileron. E a fixação, os pinos que seguram a asa ali, né? Que seguram a fuselagem na asa, não a asa na fuselagem, né? Interessante. Aqui no caso dele é o compensador. E aqui é a manete de potência. Eu pessoalmente eu gosto dessa manete curtinha e eu deslizo a mão aqui. É um jeito pessoal meu. Normalmente se faz isso, mas eu gosto de me prender, me segurar no avião. E aqui tem o switch do óleo de fumaça. Aqui essa haste vermelha é a mistura, a frente rica, né? A partida do motor, atrás pobre, tá? E aqui tem uma válvulazinha de corte de combustível em caso de fogo. A gente só usaria no caso de uma emergência mesmo. Eu puxaria essa guarda, empurra a frente, ele corta lá na parede de fogo mesmo. Essa haste aqui é interessante, ele tem um filtro de ar que eu só uso no chão. Quando eu estou no chão, eu deixo aqui que o filtro de ar está atuando. Quando eu vou decolar, até durante a decolagem mesmo, eu já tiro, ele pega o ar direto de impacto, então tem mínimo de restrição, ele ganha um pouquinho mais de potência também. Aqui no manche tem o PTT, né, para o rádio, e o rádio dele é bem escondidinho aqui, do lado, somente um VHF. E aqui atrás ele tem um tanque de óleo de fumaça, atrás do assento, o acesso é por aqui. Ele deve caber uma coisa em torno de 17 litros de óleo de fumaça, dá mais ou menos uns 10 minutos de voo, que é exatamente o tempo de show aéreo. O assento é bem simples, é de metal com espuminha dura por cima. Nós temos um cinto de 5 pontos, que é esse preto. E para garantir, se tiver algum problema, uma ruptura nesse cinto de 5 pontos, nós temos esse vermelho, que é o de garantia, que é o de 2 pontos somente, só para dar uma segurança a mais. Bom, espero que vocês tenham gostado de conhecer o DR-107, o One Design. É um avião que eu tenho muito carinho por ele, eu fiz muitas coisas bacanas, já faz parte da minha história. E podem me acompanhar nas redes sociais que vocês vão ver muitos voos com ele. Acho que vocês vão gostar de ver a capacidade dele. Não é um aviãozinho tão carinhoso quanto a gente acha, não. Ele é um aviãozinho muito nervoso, capaz de fazer muitas coisas interessantes. Um abraço a todos e muito obrigado por assistirem. Nossa, você tá brincando? Foi? Você não viu? Não vi. É isso mesmo, o cara decolou, fez um clonou e pousou. Minha nossa senhora.